Nossa República desta semana trata de temas muito caros para o meio ambiente e para os produtores mato-grossenses. A derrubada do marco temporal pelo Supremo Tribunal Federal e a situação das áreas de conservação ainda não regulamentadas em Mato Grosso, como, por exemplo, o Parque Serra Ricardo Franco. Eu converso com a consultora jurídica do Observatório Socioambiental de Mato Grosso, o Observa MT, Edilene Fernandes Amaral. Doutora Edilene Amaral, muito obrigado por sua participação aqui no programa Nossa República. Eu que agradeço, é um prazer estar com você aqui nesse debate. Eu queria começar o nosso bate-papo falando da questão do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. O Supremo já declarou o marco inconstitucional, mas, obviamente, que é uma reação muito forte no Congresso Nacional, principalmente porque nós temos lá a Frente Parlamentar da Agricultura e Pecuária, que é uma frente fortíssima, grande, e que pretende, de alguma maneira, confrontar o Supremo e definir, estabelecer nas normas brasileiras esse marco temporal. Como é que a senhora avalia essa questão e como é que solução que o Congresso pode dar para isso? A gente tem acompanhado tanto a decisão do Supremo com bastante alegria, né, porque a decisão foi extremamente importante por definir que o marco temporal não é estabelecido pela Constituição, nem a atual, nem a anterior. Então, a gente tem aí a garantia dos indígenas como povos originários na Constituição, mas o Congresso continua discutindo. Essa semana está na CCJ a definição de um projeto de lei para redefinir essa questão do marco temporal. Contudo, o caminho jurídico estabelecido pelo Congresso, ele não é um caminho que vai alterar a definição, na nossa opinião, do STF, porque ele não altera a Constituição, é um projeto de lei. No judiciário, no ambiente jurídico, a gente tem uma hierarquia entre as normas. Então, você tem a Constituição Federal, que estabelece uma garantia, né, para os indígenas, os povos originários da sua terra. O Congresso atualmente está redefinindo isso através de um projeto de lei ordinário, que é hierarquicamente inferior à Constituição. Então, o que você se vê é que não vai haver uma segurança jurídica como alguns parlamentares da base ruralista quer estabelecer. O que você vai ter é uma possibilidade de veto pelo governo, porque é um projeto, se fosse uma emenda à Constituição, nem passaria pela análise do governo federal, seria direto, né? O Congresso é absolutamente capaz de fazer uma emenda à Constituição e promulgar diretamente, mas nesse caso você abre ainda a possibilidade de um veto pelo governo e também abre a possibilidade de um questionamento jurídico posterior, porque a partir da definição do STF, definindo que é inconstitucional, uma lei ordinária inferior à Constituição, ela pode ser objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade pelos legitimados. Então, o que a gente vê é isso. Agora, eu queria lhe fazer uma pergunta que eu entrevistei, tive o prazer de entrevistar o ex-ministro Aldo Rebelo, que tem uma formação de esquerda, né, e esteve no Partido Comunista do Brasil durante muito tempo, enfim, e que hoje já foi ministro do Lula e da Dilma em 4 situações, assumiu 4 ministérios diferentes, inclusive o Ministério da Defesa, e ele defende que o marco temporal deveria existir sim, porque a decisão do Supremo acaba trazendo uma insegurança jurídica enorme para o país, não resolve a questão dos indígenas e traz uma situação de insegurança no país inteiro, não só no caso de Mato Grosso, tal, mas principalmente em regiões do Centro-Sul, onde você tem diversas nações indígenas que perderam tudo, todas as suas terras e tal, no desenvolvimento econômico. Como é que a senhora
se contrapõe a esse argumento, do ponto de vista prático. Esquece a questão jurídica. O que faz com que essa decisão do Supremo acabe sendo defensável, vamos dizer assim? Eu acho que, assim, primeiro que, de fato, essa decisão ela não resolve o problema, nem do conflito do território, nem da segurança alimentar ou dos povos indígenas em ter a sua aquisição à terra, né? Aumenta, talvez, alguns conflitos, mas a gente precisa primeiro balizar, né, de que existe, sim, um direito constitucional aos povos indígenas de reivindicação dos seus territórios, e existe uma obrigação do poder público de garantir segurança educacional, alimentar, fundiária, né, para essa população que não é mais tutelada, ou que não aceita mais ser tutelada pelo governo. E, ao mesmo tempo, o direito de indenização daqueles que, em algum momento, legitimamente ocuparam essas terras. Então, o que a gente acredita é que esse debate ele precisa ser mais profundo, mais realista, né, e trazer para um patamar de políticas públicas. Agora, que a decisão do Supremo ela é importante para garantir aos povos originários ainda a reivindicação dos seus direitos, para o Observatório Socioambiental de Mato Grosso, isso é indiscutível. Então, o que a gente defende não é a melhor saída, não é a saída única e exclusiva, mas é uma decisão de suma importância para se estabelecer um início ou a garantia, né, a base desse debate. Agora, com certeza, isso não resolve, nem para o produtor, nem para o indígena totalmente, o seu direito. Há um debate ainda muito mais profundo a ser feito pela frente, né, de políticas públicas a serem implementadas. Então, na sua visão, na visão do observatório, quer dizer, a decisão do Supremo acaba só permitindo uma discussão com um certo equilíbrio, né, na balança, porque com o marco temporal, se tivesse sido aprovado, provavelmente não teria mais essa discussão acerca da terra indígena, acerca de novas demarcações, enfim. E com a derrubada do marco temporal pelo Supremo, essa discussão acaba sendo possibilitada. Agora, vamos discutir, então, o que é do Exato. índio, o que é do branco, o que é invasão, o que não é, né? Até porque a definição de uma terra indígena não é feita, mas não é feita ao léu, né? Ela é feita com base em estudos técnicos, antropológicos, laudos. É um longo debate, né? Para você comprovar a existência. Se a gente for pensar assim, e aí eu vou me apropriar aqui de um argumento do ex-ministro Aldo Rebelo, ele fala, São Paulo acaba, Rio de Janeiro acaba, Santa Catarina acaba, porque eram todas regiões indígenas, historicamente, né? Então nós vamos ter que fechar tudo, começar tudo de novo. Seria algo absolutamente inviável, né? Ele até citou uma série de regiões da cidade de São Paulo, que tem nomes indígenas justamente por conta da sua origem. Então, assim, sob o ponto de vista prático, realmente é preciso ter um mínimo de bom senso, porque certas coisas não vão acontecer, né? Sim. E tampouco esse temor que, sobretudo, os ruralistas têm de que, olha, o Brasil inteiro vai ficar sob uma segurança jurídica, porque a cidade tal se originou a partir de um aldeamento indígena e agora os índios vão voltar e aí todo mundo vai ter que sair. Não é assim que vai acontecer na prática, né? Nem um pouco. Tem essa modulação do Supremo e tem uma grande discussão que deve vir por aí, né? Dando seguimento. Agora, eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho sobre Mato Grosso. Essa questão do marco temporal aqui em Mato Grosso é muito pesada, Edilene. Nós temos muitas nações cobrando a demarcação dos seus territórios? Sim, temos sim. Temos algumas regiões de conflito e de processos judiciais em andamento, né, para reconhecimento dos territórios.
Os caiabis, por exemplo, que perderam seu território, foram levados para o Xingu, hoje estão dentro de um território Munduruku, em Paranaíta. Tem a questão aqui em Juína, ali do pessoal que está discutindo em Juína, Norte, não vou lembrar bem os municípios, mas recentemente, por exemplo, houve uma reivindicação dos prefeitos de anulação de projetos dentro da FUNAI com base na inviabilidade de estudos técnicos que são apresentados. Então, a gente tem diversos territórios, em Vila Bela, os chiquitanos, né? O prefeito de Vila Bela, recentemente, inclusive, promoveu uma fala pública dizendo que os chiquitanos não são índios, que nunca foram aldeados. Então, você tem uma série de conflitos em todo o estado e que esse marco temporal teria um resultado de acirramento de várias disputas, assim, no meu ponto de vista. Agora é sentar e conversar, né? Mas olha, aí nós temos essa discussão, que ela ocorre no plano nacional, porque é uma definição lá do Congresso Nacional, mas nós temos situações aqui em Mato Grosso, como provavelmente em outros estados, que diz respeito às áreas de conservação, aos parques estaduais, que de alguma maneira não são regulamentados ou não foram instituídos de uma maneira correta, formal, e que são objeto também de disputas muito semelhantes, embora não seja exatamente com povos indígenas, mas também com pequenos produtores, sitiantes. Eu vou pegar aí o exemplo da Serra Ricardo Franco, que é um parque estadual, e que tem uma ocupação grande lá de produtores rurais, né? E, ao mesmo tempo, tem essa área que é uma discussão que já vem de muito tempo. Como é que o Observatório trata essa questão? Como é que vê esse caso do Parque Ricardo Franco? Na verdade, assim, a expertise do Observatório de Mato Grosso, Observatório Socioambiental, é o acompanhamento das questões estaduais, né? Então, a gente acompanha bem de perto essa questão das unidades de conservação e, especificamente no caso de Ricardo Franco, é uma região grande, é um parque criado em 1979, né, com um determinado percentual de ocupação naquela época, que foi drasticamente ampliado, tanto em número de propriedades como de áreas abertas. Foi objeto de uma ação do Ministério Público, mais ou menos em torno de 2016, obrigando o Estado de Mato Grosso a efetivar o parque, no sentido de fiscalizar, organizar as áreas. O Estado de Mato Grosso, na época, não recorreu dessa ação e começou uma série de fiscalização dentro do parque. Essas fiscalizações geraram autos de infração e o Ministério Público entrou com ações judiciais naquela época para responsabilizar quem tinha ampliado as suas áreas abertas depois da criação do parque. E com isso, gerou uma comoção geral na comunidade. Boa parte do recurso desses proprietários foram bloqueados do dia para a noite. Então, houve uma pressão ao governo do estado, que naquela época deu como resposta uma medida de suspensão da liminar, que o Ministério Público tinha conseguido para poder efetivar o parque. E, ao mesmo tempo, a Assembleia Legislativa implementou um decreto de lei, um projeto de decreto legislativo, para tentar cancelar o decreto que criou o parque. E esse decreto esse projeto na Assembleia Legislativa começou a tramitar entre o final de 2016 e 2017. E a sociedade civil se organizou, justamente porque a fundamentação jurídica para poder se cancelar um parque não poderia ser feito através de um projeto de decreto legislativo, já que o parque tinha sido constituído com todas as normas regulamentares na época. O que aconteceu foi, o Estado de Mato Grosso efetivou um parque por decreto, nunca fiscalizou, fez de conta que estava tudo certo. Os proprietários que estavam lá dentro não reivindicaram as suas indenizações devidas e continuaram exercendo as suas atividades como se não tivesse criado o parque. E aí chegou nesse momento de embate, mais para frente,
especialmente por conta da questão tecnológica, que permitiu mais fiscalizações, maior incidência do Estado naquela área, que chegou no momento em que explodiu. Então, não dá mais para o Estado fazer de conta que aquela área não existe, e não dá mais para os proprietários fazerem de conta que podem produzir sem licença, sem autorizações. E aí você tem um grande problema na mão. Uma ausência do Estado e uma inércia dos proprietários da época também de buscar sua indenização, que hoje não querem mais. Na verdade, a maior parte dos proprietários não querem mais ser indenizados. O que eles querem é a efetivação da área. Só que a medidas jurídicas... Isso legalmente não tem como acontecer, né, doutor? Tem como acontecer. Tem sim, não há uma inviabilidade jurídica de acontecer. O que acontece é, não está acontecendo dentro dos moldes estabelecidos pela legislação e pela Constituição. Agora, se depois de estabelecido todo esse rito vai ser possível, não sei, é uma decisão a longo prazo, porque precisa se comprovar que a área perdeu, talvez as suas características, que os proprietários tenham seus direitos anteriores à criação do parque, teria uma série de questões a serem comprovadas, que eu acho que não vão conseguir no final das contas, né? Então, eu acho que o processo judicial, apesar de que existe um caminho para ser efetivado, não foi ainda implementado porque não se consegue descaracterizar a importância daquela área, porque é uma área de importância ecológica alta para o estado de Mato Grosso e para a humanidade. Eu acho que é um exemplo bastante significativo do que ocorre aqui com outros parques estaduais ou com outras áreas de preservação. Me parece assim que independente dessa briga, o pequeno proprietário, o sitiante ou o grande proprietário que ocupou uma área, ou que já ocupava, ou que ocupou depois uma área que era destinada a um parque estadual, uma área de preservação, independente dessa discussão, vai indenizar, não vai indenizar, tira, fecha, tem duas coisas que ficam muito evidentes. Na sua fala, é a questão da omissão do Estado, não estou falando do governo atual, mas do Estado ao longo do tempo, em relação, desde a criação do parque, em relação à sua regulamentação, à sua fiscalização, etc. Não teve isso. E a segunda questão, que me parece muito importante, é que Mato Grosso consiga manter, pelo menos manter, esses 60%, 62% de área preservada no estado todo, porque isso é um ativo extremamente importante, que traz um reconhecimento no mercado internacional daquilo que é produzido aqui, quer dizer, um estado. Quando eu falo 60%, nós estamos imaginando que 40% do estado é ocupado por cidades, por estradas, por propriedades rurais, né, por áreas de plantio, enfim. Então, tudo isso, e ainda há uma sobra dentro desses 40% para a produção, que são aquelas áreas degradadas de pastagem que estão precisando ser ocupadas aí pelo setor produtivo. Você tem um espaço de crescimento do setor produtivo sem precisar derrubar mais nada. Sim. E manter esse percentual de preservação é extremamente importante. Isso é um argumento jurídico, inclusive, para que se regularizem os parques estaduais? Sem sombra de dúvida. A gente tem essa característica do estado de Mato Grosso, né, de estar dentro da Amazônia, de ter os 3 biomas dentro do mesmo estado, de ter esse ativo florestal e ambiental preservado, que precisa sim ser explorado economicamente, tanto pelo setor produtivo agrícola, como para o setor de turismo, né? Então, a gente tem aí turismo ambiental, turismo rural, você tem uma série de cadeias ainda precisando ser implementadas. A tecnologia está disponível para que a gente amplie nossas áreas de produção, no sentido de ampliar a produção sem precisar desmatar mais nada, e é sim um dos principais argumentos jurídicos que tem sido mantido tanto pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso
quanto pelo STF, dentro das ações judiciais. Essa semana, por exemplo, o Ministério Público teve uma grande vitória no sentido de áreas úmidas, que não são unidades de conservação, mas são áreas protegidas, né? Então, o CONSEMA tinha liberado drenagens em áreas úmidas através de uma resolução que foi suspensa essa semana pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, justamente com esse argumento, né, de que a gente tem, sim, forma de produção e que a ampliação ou a proteção ambiental precisa ser mantida. Eu queria que a gente falasse um pouco de outras situações que vêm se... Porque, assim, qual que é o grande impedimento para o Estado assumir a responsabilidade de fiscalizar os parques, de estabelecer as normas, de fazer a desocupação ou de pelo menos impedir o crescimento da ocupação dentro dessas áreas que estão protegidas? Eu acho que falta uma política pública estabelecida mesmo de intenção política de defesa das áreas protegidas. A gente fala em falta de recursos para as indenizações, mas não há nem sequer previsão. A Assembleia Legislativa está discutindo agora a lei de diretrizes orçamentárias, e daqui a pouco vai discutir a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e o que você vê de previsão para a implementação das unidades de conservação ou destinadas a esse setor são muito poucas. Então, você não tem nem estudos fundiários necessários, efetivos, para você mensurar quantos precisaria o Estado de Mato Grosso para a retirada desses proprietários, para a devida indenização de quem tem direito, quem está lá dentro que tem realmente direito, quanto precisa se recuperar. A implementação do Código Florestal no Estado de Mato Grosso, com as compensações ambientais, seria uma excelente saída, né? A própria compensação de grandes empreendimentos, como a hidrelétrica, por exemplo, de Sinop e de Paranaíta, o recurso daquela compensação, ao invés de você investir nas unidades de conservação que estão naquela região, como diz o SNUC, foi trazido para o Parque Mãe Bonifácia. Então, assim, parte do recurso veio para regularização, que é um dos poucos parques que a gente tem regularização fundiária dentro do estado. Veio para a área urbana de Cuiabá. Então, falta uma política pública estabelecida, com metas, com planos de trabalho, com priorização do governo, não estou dizendo deste governo, priorização do Estado, né? Uma política estadual, de fato, de defesa dessas áreas como um ativo inclusive financeiro, né? Para agregação de valores à produção. Doutora Edilene, assim, a senhora falou aí sobre essa questão da inércia do Estado, que parece um fato, né? Não há uma priorização nesse sentido. Parece que a prioridade, e eu repito, não estou falando deste governo, nem de nenhum governo específico, ao longo do tempo isso vem acontecendo, não há uma política pública definida nesse sentido, e aí isso acaba criando uma cultura, que é a cultura da invasão, do desmatamento, né? Mato Grosso sofre muito a crítica internacional, é muito visado porque é um estado extremamente produtor, mas que dentro principalmente da Amazônia Legal, tem acontecido, apesar de todo o esforço de fiscalização da SEMA, etc., continua acontecendo derrubadas ilegais, desmatamentos, queimadas ilegais, e isso coloca Mato Grosso numa condição, uma posição ruim internacionalmente, né? E prejudica o próprio produtor rural, né? Aquele que produz dentro da lei, aquele que está exportando suas commodities e começa a enfrentar essa dificuldade. E o Estado, esse governo principalmente, estabeleceu um monitoramento digital, tecnológico, via satélite, etc., mas continua acontecendo o desmatamento ilegal. O que falta para a gente mudar essa cultura? Eu acho que não basta a gente estabelecer a repressão. Ela é importante, ela é um ponto importante do processo, né? O controle, a fiscalização, como eu disse anteriormente, o Estado abandonou, especialmente essas áreas preservadas, não fiscalizou, não acompanhou a par e passo, como deveria,
mas, ao mesmo tempo, não tem uma política de incentivo. Então, quando você vai para o interior, quando você vai, por exemplo, a Vila Bela, eu estive lá esses dias para uma audiência pública, é com pesar que você vê o produtor enfrentando as dificuldades que ele enfrenta. Então, assim, precisa ter políticas públicas de incentivo. O mercado de carbono poderia ser uma grande incentivo a esses produtores, a compensação e a indenização devida, né? Um processo de melhoria da qualidade, de investimento na Embraer para acompanhar os pequenos produtores. Então, você precisaria ter um programa de desenvolvimento do Estado sustentável. Falando um pouco da unidade de conservação, mas, por exemplo, agora, a gente está enfrentando uma questão da pesca em Mato Grosso. Ao invés de você investir num setor de comercialização de peixe, sem detrimento da pesca esportiva, você vem com uma política de estrada atravessada, pensando num único setor. Então, assim, é uma estrutura de governo que não está pensando, e aí, nesse caso, eu estou dizendo desse atual governo também, de você pensar saídas estratégicas. Não adianta você só reprimir, até porque o índice de prescrição dessas multas é altíssimo, né? Então, você vai lá, embarga, repreende. No início, isso sai na mídia como uma grande ação do Estado, e na efetivação disso, você não tem isso concretamente efetivado, porque as multas prescrevem, porque o embargo não funciona, que você não tem uma fiscalização efetiva da cadeia produtiva, então o cara está com a área embargada, mas continua produzindo. Quem tem uma grande propriedade, que tem recursos para um advogado bom, que tem saídas, você não consegue segurar. Quem paga, no fim das contas, é o pequeno produtor, que acaba sendo negligenciado dentro desse processo, né? Então, o que a gente percebe é que a gente precisa de uma política pública estável. Entendi. Olha, eu queria falar um pouquinho também, hoje se fala muito, o noticiário coloca muito a questão do Parque Cristalino, lá na região de Alta Floresta, que há uma ameaça de redução da área do parque, até de extinção do parque, por conta do desenvolvimento econômico. Como é que é essa situação lá no Parque Cristalino, doutora? O Cristalino é outro exemplo bem emblemático dos parques estaduais, porque ele foi objeto de uma ação particular que questionou a validade, quer dizer, ele é objeto de várias disputas há anos, né? Então, tem várias ações, inclusive ações questionando os próprios títulos de quem está lá dentro, movida pelo Estado, questionando a validade desses títulos, se são podres, se não são, se houve irregularidade na titulação. Em paralelo a isso, um dos produtores entrou com uma ação requerendo a derrubada do decreto, dizendo que não tinha havido consulta pública nem estudos técnicos para a implementação do parque. E o Tribunal de Justiça, depois de idas e vindas desse processo, tomou uma decisão de que não tinha tido consulta à época e que o decreto era inválido. Dessa decisão não houve recurso pelo Estado de Mato Grosso, a PGE não recorreu, e transitou em julgado no final do ano passado. E aí, então, foi mandado retirar o Parque do Cristalino 2 inteiro da base de dados da SEMA. Ocorre que houve um vício no processo, o Ministério Público não foi ouvido, e esse trânsito julgado ele foi derrubado, e hoje está na iminência de uma nova decisão do TJ daqui e de um possível recurso para o STF. Então, o parque hoje está numa insegurança jurídica tremenda. Em contrapartida, o parque é um dos parques que tem conselho, não são todos os parques do estado que tem conselho gestor. Esse conselho gestor está no momento atual de reavaliação do plano de manejo da unidade de conservação como um todo, tanto do Cristalino 1 como do 2. Porque o conselho gera os dois parques, né? São dois parques concomitantes, limítrofes. E esse conselho, também no final do ano passado, depois dessa celeuma jurídica aí da decisão, o presidente do conselho, que é funcionário da SEMA, propôs que o conselho indicasse à SEMA um estudo de levantamento fundiário para retirar todas as áreas abertas do contorno do parque. Então, o parque hoje, e essa decisão ainda está sendo discutida dentro do conselho, se vai, se não vai indicar esse estudo.
apesar de não ter um efeito jurídico direto, tem um efeito político de um conselho de conservação indicando para o Estado um estudo para redução de 40 quilômetros, mais ou menos, de parque. Hectares, né? 40 mil hectares do parque. Então, você tem, além da celeuma jurídica, essa questão dentro do conselho. Então, o parque hoje está, né, nesse emblema, e nessa emblemática de discussão. Tanto corre o risco de extinção, quanto de uma possível estudo para redução. Então, tem mais isso. E, em contrapartida a isso, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho de Chapada daqui a pouco. Por que tem tanta gente contra a estadualização do Parque Nacional do Chapada? Porque, assim, olhando assim, parece um bom negócio. Hoje você tem uma gestão do IBAMA que pode ser questionada, do seu ponto de vista do turismo, né, da utilização do parque pelas pessoas, pela sociedade, por conta da falta de infraestrutura, enfim. Se anulou também uma licitação de uma concessão para exploração comercial do parque, e o Estado continua pleiteando essa estatualização para poder investir recursos estaduais no parque. O que acontece? Qual é, no fundo, doutora, a dificuldade para se aceitar a estadualização? Primeiro que a gente está falando de um contexto aqui geral da inércia de gestão das unidades de conservação que já estão sob domínio do Estado de Mato Grosso, né? Então, visivelmente, o Estado de Mato Grosso tem uma deficiência de gestão das suas próprias unidades de conservação. Se você olhar o entorno do Parque de Chapada, se você olhar a APA de Chapada, o próprio Mirante, que também é uma unidade de conservação do Estado de Mato Grosso, são áreas que não têm investimento do Estado de Mato Grosso hoje para sua melhoria ou para sua preservação. Esse acho que é um ponto importante para a gente discutir. O Estado de Mato Grosso também apresentou uma emenda, o governador apresentou uma emenda à Constituição recentemente para impedir que durante alguns anos seja criada novas unidades de conservação estaduais dentro de Mato Grosso. Então, você tem aí um cenário de inércia do Estado, de má gestão das unidades que ele possui. Quando você vai para a Chapada dos Guimarães, que é já um requerimento do governador já antigo de querer, né, investir, segundo ele, dentro do Parque Nacional de Chapada, primeiro você tem uma concessão que foi cancelada, um processo de licitação que foi cancelado, mas foi reaberto. A MTPAR recorreu, o TCU cancelou, já foi cancelado aquele processo licitatório e tem um outro em andamento. Então, há uma nova possibilidade da MTPAR concorrer e há até uma possibilidade grande dela ganhar, né? Porque agora ela consegue apresentar todos os quesitos necessários a esse novo processo de licitação. Outra questão ainda de premissa o Estado de Mato Grosso, em 2021, firmou com o ICMBio um termo de cooperação técnica, já prometendo investimento de recursos para visitação e melhorias dos equipamentos, e não investiu um centavo até o fim desse termo de cooperação técnica. Então, assim, o termo de cooperação técnica foi estabelecido e não foi efetivado, né? Então, já teve essa indicação e não foi efetivado. E, por fim, há uma questão de natureza jurídica. A senhora sabe por que razão isso aconteceu? Não, eu pedi informações. Por que razão não se levou? É um problema da gestão do Estado ou é um problema do ICMBio? Enfim, como é o que ocasionou o não funcionamento desse termo técnico? Dentro das informações prestadas pelo ICMBio, o Estado de Mato Grosso não cumpriu a sua parte na negociação. Apesar dos nossos pedidos de informação, o Estado de Mato Grosso não se manifestou sobre o porquê não efetivou, se não teve o projeto aprovado, ou o que foi. Mas o ICMBio simplesmente disse que teve uma apresentação de projeto, que foi aprovado e que não foi executado pelo Estado de Mato Grosso. Essa é a resposta que a gente tem formalmente, através de pedido de informação do ICMBio. Né? Do Estado, a gente não teve essa resposta. Então, não sei te dizer, porque
o procedimento que a gente tem é o que está nos autos. E aí, em contrapartida a isso, assim, passando para a análise efetiva do projeto de lei, que agora está no Senado, ele foi apresentado pela senadora Margarete Busetti, ele foi apresentado já 2 vezes. Ele foi apresentado a primeira vez e estava para tramitar tanto na Comissão de Meio Ambiente, Constituição e Justiça e também na Comissão Econômica, 3 comissões. Ela retirou o projeto, fez um requerimento retirando o projeto e reapresentou com uma tramitação exclusiva na Comissão de Meio Ambiente. Então, terminativo. Passando por essa comissão, ele não será mais discutido em nenhuma outra comissão e também não vai para o plenário. E ele tem questões de constitucionalidade, porque você vai transferir para o Estado de Mato Grosso uma gestão, ele é uma inovação jurídica, né, que não está sendo analisada do ponto de vista de olhar se é permitido constitucionalmente, se não é permitido constitucionalmente. E nós estamos requerendo e estão batalhando junto no Senado para que esteja pelo menos audiência pública e para que seja passado em pelo menos mais uma comissão, para que a gente garanta que esse procedimento seja viável. Mas, no nosso ponto de vista, há um vício constitucional e legal do procedimento que está sendo feito. O meio legal para que pudesse ser passada essa gestão, ou que pudesse ser implementado pelo Estado essa iniciativa de melhoria da unidade de conservação, seria ou pelo termo de cooperação técnica, que ele já afirmou e não efetivou, ou pela concessão que está em andamento o processo licitatório, e não por um projeto de lei. É bastante estranho, inclusive o relator é o senador Mauro Carvalho, né? Também é daqui, sim, que também tem o vínculo com o Estado, mas realmente fica como que passa, porque assim, é um patrimônio, né? É passar um patrimônio, as terras do parque, para a gestão do Estado, não só para a gestão, quer dizer... Essa é outra questão, assim, o projeto não deixa claro a questão de patrimônio. O que ele passa, assim, o patrimônio é da União e a gestão é do Estado. Então, o Estado vai gerir um patrimônio da União, porque o projeto de lei não transfere o patrimônio, não o texto que está lá. Esse projeto de lei que está lá não traz a transferência do patrimônio para o Estado. O que é um patrimônio da União gerenciado pelo Estado. Então, assim, há um monte de incertezas nesse processo. Enfim, eu não sabia desse termo de cooperação aí entre ICMBio e o governo do Estado, que seria uma forma de... Talvez por conta da gestão, né? O Estado tem uma dificuldade hoje de dar dinheiro para outra instituição fazer a gestão, né? O Estado mesmo quer fazer a gestão de tudo o que ele põe dinheiro, das Sim. estradas, aconteceu aí com a BR-163, que é essa coisa da estatualização, da compra, na verdade, da concessão, né? Tem aí a situação das ferrovias, enfim. Está vendo como é diferente o procedimento? Assim, há uma compra da concessão. Então, assim, você tem um instrumento Sim. jurídico adequado, você tem um instrumento jurídico possível. O projeto de lei, ele deixa muito vago. Inclusive, de qual vai ser o custo? Vão ser 3 milhões de investimento lá. Qual o custo para a SEMA de fiscalização, de investimento, de gestão dessa unidade? A CUCO, a Secretaria, a Coordenação de Meio Ambiente, tem capacidade de pessoal para administrar? Porque por mais que a gente diga que hoje tem os procedimentos de melhorias, que o ICMBio não deu conta até agora de fazer, no processo de visitação, a unidade de conservação de Chapada, ela tem um gerenciamento do ICMBio, tem um conselho ativo, tem boas partes das terras já indenizadas, não são todas, mas existe uma regularização fundiária que está em andamento. Então, você tem uma gestão razoável da unidade, né? E já existe um processo de licitação, justamente porque existe o reconhecimento do ICMBio dessa limitação, né, do governo federal, da sua capacidade de investimento financeiro, existe um processo de licitação, de concessão em andamento. E é esse o instrumento jurídico adequado na nossa visão. Né? E que seja MTPAR.
Tá certo. Pode ser, ganhou a licitação, o Estado toca, né? Pela Perfeito. MTPAR. Deixa eu lhe perguntar o seguinte. Causou muita polêmica, muita discussão nas redes sociais a questão da destruição dos maquinários. Certo. Há um argumento de que destruir os maquinários é um contrassenso, por quanto poderia ser utilizado por prefeituras, pelo próprio Estado. É um recurso importante que acaba sendo inutilizado, sendo que poderia... Essa é a base daqueles que defendem a não destruição de maquinários que tenham sido apreendidos em atividades ilegais, como desmatamento, como, enfim, queimadas, Garimpo. como garimpo, etc. Qual que é a posição do observatório? Como é que vocês enxergam essa questão? Essa PL que está lá na Assembleia deve prosperar, não vai prosperar? Como é que vocês avaliam isso? Primeiro que não é um PL, né? A Assembleia Legislativa tem insistido em vários projetos de lei. Então, teve um que foi... Tem alguns em tramitação, não é um só, tem uns 2 ou 3 em tramitação. No caso desse, aí teve um apresentado... Então, todos eles tratam do mesmo tema e não foram apensados. Então, um foi aprovado pelo Wilson, de autoria do Wilson Santos, que previa a destinação desses equipamentos à agricultura familiar. Outro do Diego Guimarães, que acabou de passar, que proíbe, né, tenta regular internamente dentro da SEMA o procedimento. Essa é a justificativa de regular o procedimento de destruição, só que com isso ele cria instâncias jurídicas dentro da SEMA que não existe, prazos que são incompatíveis com a legislação estadual e federal, e ainda busca responsabilizar o fiscal se ele fizer, se o auto de destruição for anulado. Ou seja, você cria uma ameaça para o servidor público que hoje está respaldado pela legislação de fazer esse ato. Deixa eu só e ainda tem um outro gente... que está em tramitação. Uhum. É só o seguinte, o que determina que esse maquinário tem que ser destruído? É uma lei federal? É uma lei federal. Que faz? A gente tem a Lei de Crimes Ambientais, que é a 9.605, e uma regulamentação através de um decreto federal, que é o 6.514, que estabelece normas gerais, né? E ele prevê exatamente a destruição é uma medida cautelar, ela não é a regra, ela é a exceção da regra. Ela só é lançada à mão pelo governo do estado ou pelo IBAMA em casos extremos, ou de reiterada reincidência e não... Quando você apreende um equipamento, um crime, o mais normal é que o próprio proprietário ou dono fique como fiel depositário do bem. E com isso, muitas vezes ele coloca o bem de novo em reincidência, em reincidência. Nem sempre é possível a retirada desse material de lá, justamente por isso que ele fica como fiel depositário, porque a retirada seria praticamente inviável. Isso a gente está falando de áreas normais, né? A gente está falando de terra indígena. Quando é assim, ainda é pior, né? Que aí, de fato, o acesso é muito mais difícil. Então, nesses casos extremos, ou você está em unidade de conservação, de difícil acesso, em território indígena, ou de reiterado uso, o Estado, membro, opta pela destruição ou inviabilização daquele maquinário para você cessar o dano naquele momento. É menos de 3% dos equipamentos ou das ações. A questão é que isso ganha repercussão e uma grande comoção, né? Claro, você vai ver um maquinário de bilhões ou milhões sendo destruído, com tanto pessoal precisando, prefeitura, agricultura familiar, causa comoção, né? Mas a gente precisa entender que isso é uma regra estabelecida em norma geral, que há uma segurança jurídica nesse processo, garantida, e que é a exceção da regra. Isso está muito pacificado. Só que a Assembleia Legislativa tem insistido para dar resposta à sua base eleitoral nesses projetos de lei, que, se passarem, é visível que vão ser derrubados judicialmente. E, mais uma vez, a gente vai ter que partir pela ilegalidade, pela inconstitucionalidade.
e mais uma vez vai dar a brecha ao ativismo jurídico. Olha, doutora Edilene, eu queria agradecer muitíssimo a sua participação aqui no programa Nossa República. Infelizmente, nosso tempo acabou, passou voando, né? Porque é tanto assunto importante, é tanta coisa bacana para a gente. Bacana e coisas tristes até, né? Sim, Para a sim. gente tratar, mas são relevantes. Acho que a sociedade precisa discutir, ter um olhar mais próximo das questões ambientais, principalmente aqui em Mato Grosso, que é um estado de uma natureza riquíssima e que precisa ser preservado. Muito obrigado por sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu vou lhe dar aí 30 segundos para suas considerações finais. Agradeço o espaço e a auditiva, o bom debate que a gente fez. Convido aos cidadãos e aos telespectadores seu que nos acompanhem na rede social e que olhem os nossos materiais. A gente tem notas técnicas sobre quase todos os temas que a gente tratou aqui, disponível no nosso site, nas nossas redes. E a ideia é isso, o Observatório poder promover esse debate técnico, né, e aberto sobre esses temas. Muito obrigada. Ok, um grande abraço a todos. Nós vamos ficando por aqui. Nossa República volta na próxima semana e você pode nos acompanhar pelo nosso canal no YouTube, pelo site Nossa República e pelas redes sociais. Até já, conto sempre com a sua audiência.